Você sabia que a gente tem 9 tipos de fome? Já aconteceu de você comprar um doce de padaria bem bonito para comer, que você escolheu porque aquele doce encheu seu olho de vontade? Ou ainda você ficou com fome do nada depois de sentir o cheiro de um bolo saindo do forno? No vídeo de hoje eu vou ensinar para você os 9 tipos de fome e como a gente pode aprender a saciar de maneira hábil e saudável cada uma delas. O nosso ambiente está cheio de gatilhos que nos levam a comer sem fome, principalmente quando a gente está desatenta e no piloto automático. Você tem ideia do porquê é importante conhecer as suas 9 fomes? Primeiro, porque isso vai te ajudar a descobrir qual fome está te guiando a comer. E segundo, isso vai te ajudar a perceber quando você estiver saciada daquela fome que estava te guiando a comer. E terceiro, e não menos importante, essa prática vai te ajudar a descobrir novas maneiras de você nutrir essas fomes também de outros jeitos. A autora que descreveu as 9 fomes se chama Jan Chozen Beis. A Jan é médica, pediatra e uma monja zen. Ela é autora de diversos livros de Mindfulness e Mindful Eating e criou o programa de comer consciente chamado Mindful Eating Conscious Living. Aqui tem a foto da Jan e da Char quando a gente trouxe elas pelo Centro Brasileiro de Mindful Eating para dar esse treinamento aqui no Brasil e formar professores desse programa. Então, vamos descobrir as 9 fomes e aqui do lado vai aparecer para você o sinal de cada uma delas. Então, a gente tem a fome do nariz, dos olhos, da boca, do estômago, do tato, dos ouvidos e ainda a fome do coração, da mente e a fome celular. E agora a gente vai saber um pouco mais de cada uma delas. Então a fome dos olhos é aquela que você percebe, por exemplo, quando você está andando pelo shopping e você vê uma cascata de chocolate na vitrine. Você não está com nenhuma fome, mas de repente você fica com vontade de comer chocolate. Ou ainda aquela fome em que a gente está passando pela rede social e a gente começa a ver vídeo de comida, foto do prato de comida dos outros e de repente você simplesmente está com fome. Então essa em geral é a fome dos olhos, é aquela que chama a nossa atenção. Eu talvez não estivesse com vontade de comer doce há um segundo atrás, mas agora, por exemplo, eu posso estar depois de ter visto esse doce lá na vitrine da padaria. Bom, então a gente também tem a fome do nariz. A fome do nariz não é muito diferente da fome dos olhos. Ela pode ser percebida quando, por exemplo, você está lá tranquila e aí você sente um cheiro de um pão de queijo ou de um bolo saindo do forno, um cheiro de pão quentinho. Eu tenho um caso na minha família de uma prima minha que desde que ela era criança, ela não podia sentir cheiro de alho na panela, que ela já começava a correr e falar para a mãe dela que estava com fome. Mas até um segundo atrás ela estava brincando e nem estava pensando em comida. Essa fome a gente pode perceber quando ela surge e muitas vezes a gente já logo sai correndo para comer. Mas será que a gente pode parar por alguns instantes e aproveitar o cheiro? Antes de colocar o alimento na boca, será que eu posso me satisfazer com esse cheiro antes de logo achar que eu quero engolir o alimento? E aí, a gente vai para a fome da boca. A fome da boca é a gente gostar do alimento que está dentro da nossa boca. Quantas vezes já não aconteceu com você de você achar uma coisa linda e a hora que você vai comer, o gosto na boca talvez não é o que você tinha pensado? Mas nesse momento, será que você para de comer ou será que você já come porque está ali na sua frente mesmo? Então essa é a fome da sua boca. Às vezes está tudo bem, a gente viu lá os nossos olhos pedindo aquele alimento, o nariz pediu aquele alimento, mas na boca talvez ele não seja tudo isso. Talvez a gente possa então só deixar para lá, parar de comer. A fome do ouvido, então, é aquela que surge quando uma pessoa falou pra gente de um alimento e a gente fica com vontade de comer, ou ainda aquela fome de quando a gente está comendo alguma coisa que faz barulho na boca e aí a gente tem vontade de continuar comendo. Sabe aquela coisa crocante, por exemplo, batata frita ou salgadinho? Muitas pessoas têm vontade de ficar comendo vários desses alimentos porque elas estão gostando do som.
Ou até esse exemplo de quando você escuta uma batata frita fritando e aí você acha que tá com fome. Quantas vezes você não tava sem fome e aí os seus amigos começaram a falar sobre comida? Nossa, eu fui num restaurante que tava muito gostoso, tava uma delícia e de repente você quer ir lá. Essa talvez seja sua fome do ouvido. A gente tem também a fome do coração. A fome do coração, a gente também pode chamar ela de fome emocional. É aquela fome que aquece o nosso corpo todo, como por exemplo, quando a gente está com vontade de comer o arroz e feijão da nossa mãe. E a gente sente aquela explosão de reconforto. Essa é a nossa fome do coração. A gente tem também a fome da mente, e essa é super importante. A fome da mente é aquela fome que aparece na nossa cabeça como se fosse uma legenda. Por exemplo, a gente está olhando aquele alimento e aí a nossa mente fala assim: você não tem controle sobre esse alimento, ou você quer comer muito desse alimento, ou você quando come esse alimento vai comer um monte. Ou ainda, de manhã a gente pensa: à tarde eu quero comer pão. Isso é simplesmente um pensamento. Isso é a sua mente dizendo para você coisas que nem sempre é verdade. A nossa mente produz pensamentos, eu já falei isso várias vezes aqui no canal. A gente não precisa acreditar em todo o pensamento que a gente tem na nossa mente. Muitas vezes eu já tive paciente que falou para mim o seguinte: eu vou ficar sem comer hoje o dia todo porque à tarde eu vou numa festa e aí eu tô liberada para comer. Eu queria convidar vocês a entender que isso é apenas um pensamento. Você nem sabe se na festa vai ter um alimento que você gosta de comer, mas você já determinou que naquele momento você vai comer a mais. Então essa é a fome da sua mente. Essa fome que diz, por exemplo, ainda não tá bom, você ainda quer mais. Mas, por exemplo, o seu estômago tá tudo ok. A gente tem também essa justamente, a fome do estômago. A fome do estômago a gente também chama de fome física. É a fome real, é a fome de quando o nosso estômago está pedindo comida e o nosso corpo está pedindo energia. A gente vai perceber que a gente está com fome de estômago, porque geralmente essa fome ela não é suprida com chocolate ou doce. A gente sente que precisa de arroz, feijão, legume, comida de verdade, comida que nutre. E essa fome é boa para a gente poder reconhecer momentos, por exemplo, em que você chega em casa, a comida ainda não está pronta e você come um monte de coisa e depois ainda janta. Isso acontece porque o seu estômago estava com fome e ele não quer nem pão e nem nada desses outros alimentos que você comeu que não eram a comida. Ele está com fome de nutrientes. Então essa é a sua fome do estômago. A gente tem também a fome celular. Essa fome é aquela, sabe quando você sabe que está com vontade de comer alguma coisa, mas porque parece que seu corpo está pedindo? A gente tem isso explicado até por algumas questões científicas, como por exemplo, as crianças que acabam comendo, por exemplo, coisas terrosas como tijolo, que a gente chama de pica-malácia, porque elas são com anemia. Então o nosso corpo ele pede alguns tipos de nutrientes. Essa é a fome celular. E aqui eu quero deixar um recado bem importante para você saber que quando a gente não nutre o nosso corpo, essa fome ela não pode ser escondida. O seu corpo vai saber que você não está nutrindo ele direito e por isso as dietas falham. A gente sabe, o nosso corpo sabe que ele não está recebendo a nutrição corretamente e a sua célula vai lembrar disso e vai ativar uma cascata de reganho de peso. E a gente tem por fim a fome do tato. Essa eu sempre deixo para o final porque a gente está passando por uma epidemia de solidão na humanidade. Agora então, na epidemia, a gente pôde ver isso mais ainda. Mas quantas pessoas não têm o toque de alguém? E eu costumo sempre dar o exemplo das gestantes, por exemplo, de quando a gente tem um relacionamento. As gestantes se lembram desse período geralmente com muito carinho. E aí eu pergunto para você, existe alguma outra hora da nossa vida que a gente se permite passar a mão na barriga, fazer carinho na gente mesmo, as outras pessoas fazem isso e logo depois vem o bebê, que é super, eu costumo brincar que as crianças são super relentas, né? Então a gente abraça, tem que dar banho, tem que dar de mamar, ou seja, o toque é super reforçado nesses momentos. E aí pensa o seguinte, quando a gente tem um relacionamento amoroso, por exemplo,
a gente também tem autorização para tocar essa pessoa. Então, nessa hora, se a gente tem fome de toque, talvez a gente possa fazer uma massagem, ter um pet ou praticar algum esporte de toque, por exemplo, dança. E essas fomes, elas vão pedir pra gente, às vezes, comida, mas a gente não vai ser nutrido. E a gente pode também voltar a tocar nos nossos alimentos. Perceber como o meu corpo reage quando eu tô tocando. Se convide a se dar um tempo para saborear cada uma das suas fomes e se dar tempo para perceber saboreando cada uma delas. Se seu nariz está apreciando o cheiro de um pão quente, do bolo saindo do forno, para um minuto antes de achar que a sua boca já está pedindo aquele pão ou o bolo, para dar mais tempo do seu nariz sentir o cheiro e aproveitar, para o seu olho olhar a aparência daquele alimento e também se nutrir. Fazendo isso, vai mudar a sua maneira de comer e se relacionar com os alimentos. Se você quer aprender mais sobre essas práticas e mudar a sua relação com a comida, você pode checar as nossas turmas abertas dos cursos regulares de Mindful Eating. O link vai estar aqui na descrição do vídeo para você.